Seja bem-vindo ao Pastor Responde, aonde eu, Moisés Arcanjo, pastor e teólogo, vou tentar responder algumas perguntas aí que eu consegui levantar e também que vocês colocaram lá no meu Instagram. E a primeira pergunta é pecado um crente ser infeliz? Bom, a Bíblia ela deixa muito claro que a maioria dos personagens bíblicos tem momentos de tristeza e ainda mais profundos. Então, a gente passar por tristezas, angústias, preocupações, dificuldades em um mundo caído como o nosso é algo inevitável. Só que, por outro lado, se a tristeza vira uma marca na vida do cristão, algo recorrente, algo que toma a maior parte do tempo, um cristão que vive sempre aborrecido, sempre triste, isso se torna incoerente com a proposta da vida cristã que nos é apresentada na palavra de Deus. Então, por exemplo, você vê Jesus dizendo assim, que o discípulo dele tem a paz que excede todo entendimento, né? O apóstolo Paulo vai falar isso lá em Filipenses, tem a paz que excede todo entendimento. Outra coisa é que quando você vai no Salmo 119, que é um salmo que vai falar muito sobre os benefícios e as qualidades da palavra de Deus, algo que fica muito claro é que aquele que se apega à palavra de Deus tem alegria, tem felicidade, tem regozijo, né? Ao ponto do salmista dizer que toda a perfeição tem limites, mas a palavra de Deus não tem limite. Então, se um crente, confesso em Cristo Jesus, tem tido uma vida marcada pela tristeza ou pelo aborrecimento, ele precisa verificar se está tendo algo errado no coração dele, algum pecado que precisa ser confrontado, precisa ser ajustado, e ele precisa ver se ele está recorrendo à palavra de Deus, se ele está se expondo à palavra de Deus, porque o que normalmente acontece quando a gente se expõe à palavra de Deus, além de repreensão, correção, é consolo, fortalecimento e alegria. Beleza. Segunda pergunta, como tomar uma decisão segundo a vontade de Deus? Bom, essa é uma pergunta assim que não é simples de responder, é uma pergunta muito abrangente, né? Tem livros como o excelente livro do Heber Campos Júnior, que é totalmente sobre isso. Mas 3 princípios que eu aprendi que me ajudam muito a eu tomar decisões segundo a vontade de Deus é o seguinte, primeiro princípio, você vai ver o que a Bíblia diz, certo? A Bíblia, ela não tem erros, ela é inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia, em 2 Pedro 1,3, vai dizer que Deus nos deu tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. E quando você vai ver em Josué 1,8, diz que a gente precisa seguir conforme a lei do Senhor. Então, a vida do crente é pautada pela palavra de Deus, pela Bíblia. Então, primeira coisa para você tomar uma decisão segundo a vontade de Deus é ver o que a Bíblia diz sobre este assunto que você quer tomar a decisão. Segunda coisa que você vai fazer, você vai pensar ou lembrar o que Jesus fez no tocante a esta questão que eu preciso tomar uma decisão. Ou o que ele faria se for o caso, né? Então você vai pensar nisso. Os relatos biográficos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, vai ajudar muito a gente ver como Jesus lidou em várias situações e contextos. Então precisa ser verificado isso. E o terceiro princípio que você vai utilizar para tomar uma decisão segundo a vontade de Deus, que eu te diria é você pensar entre esta opção e esta outra opção aqui para eu tomar a decisão, o que mais glorificaria a Deus? Então, esses são 3 princípios que me ajudam a eu ter mais certeza que eu estou fazendo a vontade do Senhor. Terceira pergunta, como evitar pensamentos mundanos? Isso é algo difícil da gente viver, né? A primeira coisa que a gente precisa entender sobre isso é o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 7, né? Na verdade, desde o capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar muito sobre o pecado que habita dentro de nós, né? E as consequências sobre isso.
envolvendo também a lei. Mas quando está no capítulo 7, versículo 15 e 18, o apóstolo Paulo vai falar algo muito pontual. Ele vai dizer assim, que não há bem nenhum em nossa carne. E o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, eu pratico. E eu não entendo o meu próprio modo de agir. E a razão disso é o que está lá em Gênesis capítulo 6. Deus do céu olhou para a humanidade e viu que o coração do ser humano era continuamente mau. Então, como lidar com pensamentos mundanos que aparecem é algo meio que inevitável. É inevitável. Nós somos muito maus por natureza. Mas não se desespere. Embora seja inevitável a gente ter tentações, vir pensamentos involuntários maus em nossa mente, a gente pode ter uma reação sobre isso. E a reação que nós vemos que é necessário sobre isso é o que está lá em Filipenses 4:8. Tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for louvável, honroso, tem boa fama, tem virtude, nisso pensai. Né? Então, como acho que foi Lutero que uma vez disse, você não pode impedir de um passarinho colocar um ovo na sua cabeça, ou, se não me engano, defecar na sua cabeça. Você não pode impedir disso, pousar na sua cabeça, não pode. Mas é uma decisão sua e minha deixar esse passarinho ou não. Então a gente precisa atacar, confrontar, reagir a esses pensamentos mundanos que vêm até nós com a palavra de Deus e com aquelas coisas que nos levam a Deus e que edificam a nossa mente. Quarta pergunta: a Bíblia tem erros? Bom, essa é uma pergunta profunda, que tem muitas respostas, mas que eu posso responder de maneira simples. Se você quiser que eu responda de maneira mais profunda, você vai ter que ir lá nos primeiros vídeos do meu canal, onde eu postei um vídeo de uma aula que eu dei sobre a inerrância da Bíblia e sobre bibliologia. Lá todas essas perguntas vão ser respondidas, mas de forma simples. 2 Timóteo 3, 16 a 17, vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção na justiça, capaz de habilitar o obreiro para toda boa obra. Então, a Bíblia não tem erros. Pergunta número 5. Como cristão, eu posso ouvir música secular? Ou seja, eu posso ouvir músicas que não são cantadas na igreja, que são feitas por pessoas que não são crentes? Bom, de novo, alguns princípios para basear nisso, para tomar essa decisão, né? Quando a gente olha 1 Coríntios capítulo 6, 12, e também 1 Coríntios 10, a gente vai ver que o apóstolo Paulo ele vai dar os seguintes direcionamentos. Nem tudo convém do cristão fazer. E também, nem tudo edifica para o cristão fazer. Então, eu acho que esses são dois princípios que o apóstolo Paulo deu que pode ajudar nessa escolha. A música que você vai ouvir, mesmo que não seja cristã, ela convém para você como discípulo de Cristo, como cristão? Ela convém você ouvir? É adequada para o que você vê que a Bíblia pede para nós como crentes? Outra coisa, essa música vai me edificar? Vai edificar? É a segunda pergunta que tem que ser respondida. Outra coisa para você pensar, a letra dessa música vai contra o que a Bíblia diz? E outra coisa para se pensar também mesmo que você esteja certo no seu coração que uma música secular é benéfica, te edifica, convém você ouvir, você precisa entender que nem todo irmão em Cristo tem esse entendimento ou tem essa maturidade. Então você precisa pensar nele, certo? Talvez se você ouvir essa música com um irmão que não entende esses princípios bíblicos, ele vai se escandalizar. E o apóstolo Paulo diz que mais importante do que o nosso conhecimento é o nosso amor, que nos faz deixar de fazer coisas para não enfraquecer os nossos irmãos.
Pergunta número 6, e é uma pergunta muito atual. É pecado usar anabolizantes? Para quem não sabe o que é anabolizante, é você utilizar hormônio, injetar hormônio no seu corpo ou via oral para que você fique forte, né? Normalmente é para quem faz academia e tudo mais. É pecado o cristão usar anabolizantes? Bom, você precisa entender algumas coisas. Primeira coisa, existe o uso de hormônios para questões de saúde. Por exemplo, um homem que está chegando aos seus 50 anos, 60 anos e utilizar hormônios como a testosterona vai trazer um benefício à saúde dele, né? Então isso aí pode ser um caso à parte. Ou hormônios mesmo, como hormônio para pessoas que são muito baixinhas, ela vai usar o GH, o hormônio do crescimento, se eu não me engano é esse, e vai ajudar na altura deste jovem, desse adolescente, dessa criança, certo? Então tem os hormônios para a saúde. Mas quando o hormônio é utilizado para só uma questão de estética, de aparência, para que a gente fique bonito, para que a gente fique forte, a gente precisa lembrar que a Bíblia diz que a vaidade é pecado, certo? A vaidade é pecado. A preocupação excessiva com a nossa aparência é pecado. Então, isso já nos diz muita coisa. Outra coisa é, Deus criou o nosso corpo perfeito. Então, nós temos já no nosso corpo uma taxa hormonal, o funcionamento dele normal. Então, a partir do momento que a gente injeta hormônios a mais do que o nosso corpo precisa ou do que é o normal, isso vai trazer consequências. Ou como é conhecido aí no meio de quem malha, né, e tudo mais, vai trazer colaterais, efeitos colaterais. E isso pode vir, provavelmente vai danificar o nosso corpo. E a gente percebe na palavra de Deus que existe um princípio chamado mordomia do corpo. O que é isso? Deus nos deu o nosso corpo para que a gente cuide dele, para que a gente use para a glória dele. O fim da nossa vida é glorificar a Deus. Então, o nosso dinheiro a gente tem que usar para glorificar a Deus, nosso corpo a gente tem que cuidar para glorificar a Deus, tudo o que a gente faz tem que ser para a glória de Deus. E quando eu utilizo algo no meu corpo que vai danificar a minha saúde, só para eu ficar mais bonito, para eu ter uma aparência melhor, isso aí não convém fazer para um cristão, certo? 7ª pergunta: o que precisa para se tornar um pastor ou ser um pastor de forma correta? Bom, biblicamente falando, quando você vai em 1 Timóteo capítulo 3, 2 requisitos são necessários a princípio. Primeiro, você precisa desejar ser pastor. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que deseja o episcopado, excelente obra almeja. Entendeu? Então você precisa desejar ser pastor. E o segundo requisito é que a igreja precisa reconhecer essa vocação em você. Toda vez que nós achamos algo simplesmente pela nossa própria opinião, sem consultar outras pessoas, isso pode ser um orgulho. Então, como eu sei que eu estou humildemente e com segurança reconhecendo uma vocação que Deus tem me chamado? Através da igreja, através do reconhecimento bíblico da igreja de que Deus tem me chamado para o ministério pastoral. Vendo os meus dons, como eu sirvo na igreja e tudo mais. E também, importantíssimo, aquele que deseja ser pastor precisa estar enquadrado, precisa estar cumprindo, precisa estar buscando viver as qualificações de 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, que vai falar de, se eu não me engano, 20 características de caráter que este homem precisa ter para ser pastor e 2 características de ensino. Então, é requerido muito do caráter de uma pessoa para que ela seja pastor. E não menos importante, mas menos falado, é o requisito de que este homem ele precisa ser apto, ele precisa conseguir, ele precisa ter capacidade de ensinar a palavra de Deus
ao povo de Deus, né? E aí entra o seminário teológico, entra cursos, entra o estudo profundo e repetido da Bíblia várias vezes, entra livros, precisa gostar de ler e tudo mais, certo? Pergunta número 8 e última pergunta. Como evangelizar de maneira amigável? Quando a gente olha Marcos 1,15, a gente vai ver que a mensagem que Jesus pregou foi: arrependam-se e creiam no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Então, quando a gente prega o Evangelho, inevitavelmente, a gente vai ter que dizer para a pessoa que não é crente, a gente vai ter que dizer para ela assim, ó, você é um pecador. A Bíblia nos mostra isso. Deus afirma isso. Você é um pecador e você precisa de um Salvador. Então, você dizer para a pessoa que ela é um pecador, uma pecadora, isso é inevitável o confronto. Precisa ter confronto. Então, é um dilema. Por exemplo, você vê também Paulo sendo perseguido muitas vezes por ter que afirmar para judeus e não judeus que as crenças que eles tinham sobre Deus ou sobre os deuses estavam erradas. Então você vai precisar dizer para as pessoas que a crença que elas têm sobre a religião, sobre Deus ou sobre não existir Deus está errada. Então, nesse sentido é difícil, mas por outro lado, a gente percebe o próprio Jesus e o apóstolo Pedro dizendo na sua carta que nós, como cristãos, precisamos ter uma conduta de vida diante da comunidade, diante do mundo, né? E temos que ter boas obras, ou seja, temos que servir de tal maneira que aquelas pessoas que não são crentes possam glorificar a Deus pelas coisas boas que nós fazemos. Então, é uma tensão, né? Ao mesmo tempo que temos que ter um bom testemunho com as pessoas de fora, com a sociedade em geral, deles verem na nossa vida boas coisas que nós fazemos, ao mesmo tempo, muitos não vão gostar quando a gente tiver de confrontar eles e falar sobre os pecados. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessas perguntas. Comenta aqui embaixo se você gostou. Comenta aqui embaixo perguntas que você gostaria que eu respondesse no próximo vídeo. Se eu souber, eu vou tentar te ajudar e vou responder, tá bom? Se eu não souber também, eu vou pesquisar, estudar e vou responder também. Deixa um gostei aí para incentivar, se inscreve no canal, compartilha e que Deus te abençoe e um grande abraço.